para mim, o que é UX é a ligação da tecnologia com o ser humano que usa ela, assim. Tecnologia é maravilhoso, ajuda muitas coisas, só que a tecnologia só faz sentido quando as pessoas conseguem usar ela. Esse pulo de ter algo muito avançado e ter alguém usando esse algo muito avançado, para mim é ali que o UX mora, assim. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Tudo Pro Alto e hoje mais uma vez explorando uma das profissões ou papéis diferentes que a gente tem dentro de TI. E aqui de volta, né, para falar sobre o papel do UX Designer, a Carolina Magalhães já esteve aqui falando como está sendo a vida dela morando fora. Tudo bem, Carolina? Tudo bem com você também? Tudo certo? Ótimo. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite de novo. Então é isso. Da outra vez a gente falou, né, da tua vida na Suíça e hoje a gente vai falar da vida de UX Designer. Certo. Então, para começar, né, o que você faz? Eu sei que algumas pessoas, quem ouviu o episódio anterior já teve a introdução, né? Mas eu queria que tu voltasse para quem está chegando agora e saber o que você faz e como que você virou UX Designer. Sim, bom, hoje eu sou UX Designer, eu sou líder de uma área da empresa. Eu lidero 6 ou 7 designers, depende muito da configuração, do que está rolando no momento, mas essa é a média do meu time. E eu trabalho numa empresa de telecomunicações, então a minha área, o meu time faz parte de um time maior de UX, que também tem UX Research, pesquisa de experiência de usuário, tem vários tipos de pesquisa dentro desse subdepartamento, então tem algumas divisões dentro dessa área maior que a gente chama de UX. UX, na verdade, traduzindo a sigla, é Design de Experiência do Usuário, e assim, tentando linkar e juntar tudo que tem de tecnologia e qual que é o papel do designer nessa salada de siglas, assim. A ideia é que o designer seja a pessoa que vai cuidar de ligar o lado humano com o lado tecnológico de alguma aplicação, de alguma tarefa digital. Então, assim, tem toda a parte de back-end, que é o banco de dados, as chamadas e tudo mais, e o UX é bem essa última camada que vem logo na cara do usuário, o usuário entender qual que é a mensagem que o sistema quer passar, onde que ele tem que clicar, qual a informação que ele tem que dar e quando. Então isso tudo faz parte da área de UX. Também tem as subdivisões de UX, que eu vejo assim, que é uma bem diferente de pesquisa, UX Research. Então tem toda a criação, o design, a tela mesmo, o layout para ser feito, mas isso também é testado, né? Então esse teste que é para a gente ter a certeza que o usuário está conseguindo entender, conseguindo performar a tarefa lá que ele tem que fazer, isso acaba indo para uma outra área do UX, que é UX Research. Muitas vezes é a mesma pessoa que faz os dois, dependendo do tamanho do time, da empresa, podem ser áreas diferentes, no meu caso são áreas diferentes, mas sempre tem essa visão, assim, fazer e testar, é bem importante, assim. Tá bom. Então deixa eu te perguntar sobre a tua empresa, qual que é a configuração, né? Tu falou que aí são 2 áreas diferentes, mas qual que é a configuração da tua área? Qual que é o nome da tua área, sabe? Tipo, debaixo de qual ela fica? Então, como que é a organização? Então, a minha empresa, ela tá mudando a área desde março que a discussão começou, agora já tá quase consolidado. Mas é bem complexo, assim, porque a minha empresa, só na área de produto digital, tem 100 e pouquinhas pessoas. Cada dia tem alguém novo. Hoje mesmo começou um colega novo na minha área, assim, então é bastante gente. A divisão que a gente tem hoje é a seguinte: a gente trabalha com o que a gente chama de tribos. Então a gente tem tribos, são grupos maiores de times muito diversos,
E cada tribo é de um momento específico da jornada de um usuário novo. Então, no meu caso, telecomunicações, o usuário vai navegar dentro do nosso universo desde o momento que ele escuta o nome da empresa pela primeira vez, contrata um produto, recebe o material em casa, tem toda uma discussão meio física também, né, para receber o aparelho de Wi-Fi, tem né, o hardware, assim, tem cabo para ligar, então também tem essa área. Tem a área de gerenciamento da sua conta, mudar o seu e-mail, celular, seu endereço, tudo tá coberto. E até o final, que é quando o usuário decide sair da empresa, e também tem toda a jornada de como encerrar esse ciclo. Então, as tribos são distribuídas dentro desse espectro, assim. O meu time de design, o nosso nome é Human Centered Design. Então, é uma outra terminologia, tem algumas diferenças, mas é basicamente a mesma coisa. E o meu time, ele não é uma tribo, ele é o que a gente chama de centro de excelência. Então, o meu time, ele distribui profissionais entre todas essas tribos. A gente tem cada designer trabalha em uma área específica dessa jornada do usuário, e a gente tem as nossas cerimônias, tem as reuniões que a gente volta todo mundo para discutir só design, para entender o que está acontecendo na empresa inteira e tudo que se relaciona com o design. Então a gente tem essas duas modalidades, assim, a gente sai da bolha e volta para a bolha para entender o que aconteceu e qual que é a estratégia do nosso time de UX, assim. Essa é a forma que a gente se organiza. Legal. Então vocês têm um grupo, né? E aí vocês participam dentro das tribos. Então dentro da tribo, não dentro da equipe mesmo. É isso. Aí varia muito do tamanho da tribo, de como as equipes são organizadas, assim. A maioria dos designers, eles trabalham com vários times diferentes. Dentro da tribo de vendas, a gente tem hoje... Eu olhei hoje, eram 12 times diferentes que trabalham com explorar o website, fazer o checkout, cada um com uma visão muito específica. Na tribo de vendas, a gente tem um designer trabalhando em cada um dos squads, né, dos times dentro dessa tribo. Na tribo de e-care, que é toda a parte de gerenciamento de conta, manutenção, suporte. Aí os designers, eles trabalham para a tribo inteira, eles não trabalham só para uma equipe específica. Entendi. Depende muito assim do volume de trabalho, do que está acontecendo ali, então é bem diverso o negócio ali. Tá bom, e no teu papel como líder deles? Eu fico dentro de um squad, de um time que não é de uma tribo, mas que é do Centro de Excelência de Design. Então, o meu papel como líder, eu lidero o trabalho de design dentro de uma tribo que é onboarding. Então, é essa tribo esse momento da jornada que o usuário recebe o material em casa, que precisa de suporte para ligar, conectar os cabos e usar a TV, tudo é dentro dessa parte de onboarding. E eu também lidero, assim, o nome da minha área é Central Functions. Então, eu tenho essa visão da tribo de onboarding, mas eu também tenho uma visão um pouco mais geral de infraestrutura, vamos dizer assim, de UX. E aí, o time que eu trabalho mais próximo, que eu trabalho ativamente, é o time de Design System. Aí, explicando o que é Design System, só para dar uma pincelada, assim. Por favor. O Design System é um livro de regras e boas práticas de componentes dentro dessa empresa. Então, é o Design System que vai gerir e ditar em alguns momentos o que é um botão, o que é o botão primário, o que é o botão secundário, como que esse botão aparece em hover, qual que é a combinação de cor que a gente pode fazer, o que é a combinação que não pode fazer. Então, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar sobre acessibilidade e tudo mais. Então, esse tópico é um tópico muito importante para mim, porque é dentro do meu time que a gente
gere todas essas regrinhas, assim. Então, o que faz um layout da empresa parecer o layout da empresa é o design system sendo seguido ou não, né? Então, esse projeto específico é um projeto que eu também cuido. Tá bom. O Twitter Bootstrap é um design system também? O Bootstrap é um bem conhecido, inclusive, que é uma referência assim de vários outros. O do Google Material Design bem famoso também. Tem o da IBM que chama Carbon, que é super famoso, bem consolidado assim. Então tem alguns que são os líderes, que muita gente segue, e até assim, faz sentido de muita gente seguir, porque uma das leis do design é que tudo que é mais familiar é mais fácil de usar. Então, todo mundo usa o Google. O Google é uma empresa imensa, então se a gente segue um padrão, uma ideia que o Google impõe, a gente está facilitando a vida de um usuário. Então, faz sentido a gente reciclar e ter essas referências muito fortes, assim, porque é por isso que a gente trabalha, assim, a gente quer deixar as coisas mais simples possíveis. Aí, claro que tem, né, nem tudo que o Google faz vai servir 100% pro meu caso. Eu vou precisar pensar em coisas que não existem no Google, então, porque são indústrias diferentes, então sempre tem um espacinho, assim, para variar e para ser criativo e tudo mais, só que seguir referência com certeza, assim, dentro do design system é ouro, assim, não é reinventar a roda mesmo. Na época que saiu o Bootstrap, lá atrás eu era programador ainda, e uma coisa que eu vi que foi bem interessante é que começou a ter essa discussão de boas práticas, né, porque a gente ainda tinha o web designer, né, em algumas equipes, mas não em todo lugar. E fazer sistemas ainda não era tão padronizado, não era tão bonito, não existiam componentes, né? A gente copiava e colava e, tipo, nos lugares que eu trabalhei, existia um padrão diferente nas telas, sabe? Não existia um padrão de comunicação, de mensagem. Se usava muito pop-up ainda, e eu lembro de o Twitter Bootstrap começar a trazer uma discussão para desenvolvedores de como tem que ser. Fala, calma, tu tem que ter um padrão para fazer as coisas. E o que eu achava bem legal mesmo é que, como eu lia nas linguagens de programação sobre qual que eram as boas práticas na documentação, ele tinha também, né, na documentação dele ali muito escrito quando você usa isso, por quê, e tá aqui o código que você copia, mas, tipo, sim, existe um porquê disso, né, antes. Sim, existe, e dependendo do tipo de componente ou do caso, assim, tem muita pesquisa por trás. Então, assim, você colocar um exemplo muito básico, assim, que todo mundo já internalizou, colocar uma mensagem de sucesso, que o usuário conseguiu fazer uma tarefa. Você colocar aquilo em vermelho, você não tem a resposta certa, assim, o usuário pensou que deu errado, entendeu? Vai ter um segundo ali de pensamento até ele entender que na verdade deu certo, e nesse segundo ele pode já fechar lá a informação que você deu, tentar fazer de novo, sendo que ele já conseguiu. Tem esse tipo de padrão para ajudar todo mundo. E o que você falou de ajudar também o desenvolvimento, uma coisa que eu acabei não mencionando, assim, o Design System, apesar de ter o nome de design, ele também tem uma área, tem um componente de código que é muito grande, assim. Não é só reciclar a prática de design, mas também ter um pedacinho de código ali que você vai copiar e linkar com todos os desenvolvimentos, sei lá, quais canais de contato com o usuário. E se amanhã tiver alguma mudança, essa mudança vai replicar para todos os canais. Então, é um trabalho bem de formiguinha, às vezes, assim, de fazer todas essas conexões, entender todos os casos que precisam e fazer o código também funcionar em sabe-se lá quantas linguagens de programação, com
quantas chamadas de APIs, browsers, browsers, tamanhos de tela, né, app nativo e web app, todas essas camadas assim que com certeza deixam as coisas muito mais complexas, assim. Sim. E outra coisa que você mencionou também de não dá só para copiar o padrão, né? Eu me lembro também que trabalhei com alguns bancos, né? E existia uma coisa, por exemplo, eu não sei se isso é só lenda do pessoal de produto que passava para a equipe ou se era mesmo, mas no Banco Laranja, Itaú, pronto, no Itaú, a gente não podia usar o vermelho, sabe? Algumas coisas tinham que ser o roxo no lugar do vermelho, porque aí era o concorrente, né, deles, o Bradesco, Santander. E aí eu lembro também que aí conversando com um amigo que trabalhava, não lembro se Santander ou se no Bradesco, mas que eles não podiam usar vermelho para as coisas negativas, sabe? Para quando você intuitivamente algum erro é vermelho, ele falou, não, a gente tem que fazer uma coisa diferente que não pode associar o erro com a cor do banco, né? Com a cor da marca. E a empresa que eu trabalho também tem uma marca vermelha. Vermelho é a cor, é a identidade da empresa. Então, pra gente, acaba sendo muito mais complexo, assim, comunicar erro, problema, alerta, porque a gente não pode usar o vermelho que se pareça com a cor da empresa. Então, até o nosso design system, a cor de erro, ela é um pouco roxa, assim, é um vermelho mais... mesma coisa. Para ter alguma diferença. Mas, assim, eu, sinceramente, eu não sei dizer, eu nunca vi nenhum teste, eu nunca fiz um teste por mim mesma, assim, para saber se isso faz alguma diferença para o usuário, assim, ou se é só a parte do nerd ali, do designer nerd, que não pode usar a mesma cor. Eu duvido muito que o usuário perceba, para ser bem sincera. Não sei, assim. Acho que pode ser até uma pesquisa interessante. E eu acho legal o que você está falando, porque eu acho que, no geral, a gente copia muitas coisas que são dadas pra gente como boas práticas, né? Mas eu acho que as coisas têm que ser testadas, né? Tipo, será mesmo que o usuário acha ou é só um, sei lá, preciosismo da marca de não querer usar, né? Sim, e assim, eu vi esses dias um amigo meu comentando assim que tem discussões que às vezes a gente vai muito longe, muito a fundo, quando o negócio não é ali, sabe? Então essa discussão de cor, por exemplo, eu evito ao máximo de entrar, porque para mim é cilada, assim, discutir cor é uma conversa que a gente nunca vai ter consenso, assim. Claro, né, tem as teorias básicas de cor, que essas são consenso, mas se é um pouquinho vermelho, um pouquinho mais escuro, um pouquinho... esse é o tipo de discussão que eu evito ao máximo, assim. E é até bom que a gente tenha o Design System, porque isso corta muitas discussões como essa, assim. Não tem outro tipo de azul, é o azul que tá ali e pronto. Se mudar, vai mudar esse para um outro e pronto, assim, a discussão não vai acontecer dentro das tribos, né? Pescando um pouco que eu falei, não é assim, o PO lá de vendas que vai querer mudar a cor do azul, do não sei o que, porque isso está definido de uma maneira muito mais global, então o azul é o azul e acabou, o vermelho é o vermelho e acabou, e o seu objetivo é outro, não é discutir cor também. Então acaba sendo uma ferramenta assim para manter o foco onde eu acho que deveria ser, que é o usuário, que é entender o que a pessoa está fazendo, entender como que a gente pode ajudar. Então é isso, assim. Tá bom. E tentando trazer um pouco da prática do que é o teu dia a dia, né? Você e a sua equipe montaram ou estão montando o design system da empresa, certo? Isso. Tá. E se eu te perguntar como que começou isso, tipo, por que começou e quais foram os passos que vocês deram até criar, né? Porque tu precisa descobrir algumas coisas, né? Sei lá, talvez da marca, talvez do usuário, descobrir o que existe. Então, como que aconteceu esse projeto? Então, a minha empresa, ela passou por uma fusão. Eram duas empresas, que agora é uma só.
As duas empresas eram bem diferentes, assim, a comunicação, o público era bem diferente, apesar de serem duas empresas de telecomunicação. Mas, enfim, aconteceu. Isso foi antes de eu entrar na empresa até. E a partir do momento que essa fusão aconteceu, o time de design, que era de uma empresa, começou a ser mais exposto, entender mais o que estava acontecendo na outra empresa. E o que a gente descobriu, o que foi descoberto, de novo, eu não estava no time na época, mas o que aconteceu é que, assim, a empresa ela não tinha um departamento de design. O que acontecia, o design que era feito por agências, eram projetos muito separados, então era uma grande Não se festa. conversava, né? As coisas. Cada área ia para um lado e cada coisa tinha uma maneira de ser resolvida e não tinha um standard, assim, um padrão. Então foi nesse momento que ficou muito claro que precisaria ter alguma direção, assim, precisa ter essa linha de base por vários motivos, para economizar tempo, para ter um código reciclável, para ter mais habilidade, mais capacidade de resolver designs também, tem toda uma área muito relacionada com negócio, assim, e também para o usuário entender, a gente ter certeza que o usuário entende que o botão é um botão, que não é um texto com cor. Então também tem esse lado que é bem relacionado ao design, aos objetivos do time de design apenas. E daí foi esse momento que o Design System começou a ser feito. Aí primeiro ele começou muito mais forte entre os designers, e então assim, indo muito específico nos termos, se o Design System ele é só, entre aspas, uma coletânea de design, ele é um UI kit, que é um kit de interface de usuário, então é só sobre como boas práticas do design apenas. Então a gente começou assim, e aí o projeto foi evoluindo, a gente chamou alguns developers, desenvolvedores para trabalhar no time, a gente começou a trabalhar no web components, então o código começou a ser feito, e aí sim a gente tem o tradicional design system, que é a coletânea de design e a coletânea de código. Então foi assim que aconteceu. Hoje, assim, até talvez falando um pouco, né, dos problemas, dos desafios, né, nem tudo são flores, como sempre tem os soluços no caminho, e pra gente a dificuldade, assim, o objetivo principal é fazer com que todos os times parem as velhas práticas de resolver sozinho e caminhe junto com essa livraria que todo mundo acessa. Então, todo mundo tem um pouquinho de trabalho para fazer, assim, para fazer o Design System rodar. A gente prepara a livraria e todo mundo tem que usar essa livraria. Então, esse momento de todos usarem o que a gente faz, assim, é muito complicado, assim, é uma coisa muito política até, sabe? Cada time tem que fazer o momento, tem que, né, limpar lá o backlog, tem que botar alguém para trabalhar nisso, e todo mundo tem os prazos super apertados, tem outras coisas para fazer. Então, esse hoje é o desafio maior que a gente tem. E também, claro, tem sempre alguém que quer discutir a cor do botão de novo. Então já acaba ainda indo Já tem pra esse 80% usando, né? Vocês vem mais alguém e fala assim, não, mas essa cor Z, né? Isso, e é sempre assim, não, mas no meu caso aqui é diferente. Mas sim. Não é diferente. É o usuário tendo que fazer alguma coisa, é o que todo mundo tá fazendo. Então, saber lidar com esse tipo de coisa, assim, também é uma parte muito grande de como fazer o design system. Toma muito tempo, assim. Hoje, inclusive, apesar de a gente já ter evoluído muito, eu trabalho com design system há 1 ano e
projeto começou 1 ano e meio atrás, assim, era relativamente recente quando eu entrei. Apesar de estar 1 ano e meio rodando, constantes reuniões, constantes coisas, ainda assim, quase metade do meu tempo hoje é fazer esse trabalho de convencer pessoas, de apresentar a livraria de novo, pensar táticas para juntar todo Evangelizar mundo. as pessoas. Isso, exatamente. Um pedaço bem grande, assim. Tanto que hoje eu não... É muito raro, assim, a hora que eu sento para criar alguma coisa, para, sabe, abrir o Figma, fazer uma tela, assim. Faz um bom tempo que eu não faço isso, infelizmente, assim. Para fazer uma tela mesmo, eu tenho que cavar o tempo lá na agenda para me dedicar, assim, porque agora é muito mais essa evangelização mesmo, né? Mas isso por você ser a líder ou todo mundo desse teu time também tá muito mais nessa ideia de popularizar mais e discutir com as pessoas? Não, é por ser a líder, assim, hoje no meu time eu tenho a ajuda de um outro designer, e ele faz muito mais a parte criativa, ele fica com muitas coisas muito mais legais de se fazer, e claro, é a ideia, né, eu vou para uma reunião e vou discutir com alguém para ele ter o tempo dele de focar na criação, né, então é um pouco por ser a líder, assim, não é que todo mundo do Design System tem essa mesma tarefa. E os desenvolvedores também, eles têm o desenvolvedor líder, que inclusive é em Portugal, ele mora em Portugal, o Rui. Ele tem também um pouco dessa tarefa de evangelizar os times de desenvolvedores, mas ele ainda assim tem o período dele que ele foca em código, tem o outro cara que trabalha com ele, o Patrick, que só faz código. E é isso, assim que a gente vai seguindo. Mas dá saudade, assim, eu queria sentar mais e fazer a criação, sabe? Colocar o meu fone de ouvido, uma música e fazer um trabalho criativo, assim, mas eu sei que eu não sou a única designer que fala disso, então... Acho que você vai virando líder, né? Vai colocando menos a mão nas mudanças práticas, né? E vai passando mais a ter reuniões e convencer pessoas, né? Esses dias eu via, era alguma brincadeira, alguma coisa assim de LinkedIn, que era a agenda do líder, que era só reunião, aí tinha, sei lá, 1 hora de trabalho focado, e a agenda do designer, sei lá, de alguém mais de execução, que tinha 1 ou 2 reuniões e trabalho focado. É a mudança normal. Padrão, sim. Mas deixa eu ainda voltar mais na construção do Design System. Como que vocês fizeram? Eu não sei se tu estava na empresa quando começou a ter as pesquisas, né? Mas como que aconteceu isso? Tu mencionou aí que tem 2 áreas, né? Separado na tua empresa, por exemplo, quem faz as pesquisas vai ser uma outra equipe também. Se foi a tua ou se foi outra, mas como que eles fizeram, sabe? Tiveram que ir para campo falar com pessoas, tiveram que ver outros apps, tiveram que falar com desenvolvedores, tipo, como que foi esse processo de chegar numa ideia para depois construir ela? A pesquisa do Design System, ela não acontece por si só, assim, a gente não roda pesquisa focada no Design System. O que a gente faz é usar as tribos que têm os objetivos de negócios, vamos dizer assim, e junto com outros tipos de teste, a gente também tem uma resposta que dá para incorporar no Design System. Então, tendo assim, um exemplo para deixar as coisas mais concretas. Assim. A tribo de vendas é uma tribo que, claro, tem muita coisa para fazer, tem um volume muito grande, e eles testam muita coisa também. Um teste que a gente estava preparando, ou que a gente está preparando, mas acabou sendo pausado por um tempo, mas é um teste sobre esse primeiro banner que o usuário vê logo que entra na homepage do site. Assim, a primeira coisa que o usuário vê é esse banner.
A ideia das pessoas de sales, né, de vendas, quem precisa atingir o objetivo lá de vender X mil novas inscrições, a ideia é de colocar essa imagem imensa, com uma letra imensa, Muito tempo, sim. Muito tempo. Anos 90. E daí, e daí tem, como as áreas são bem divididas, então vai ter uma área que quer promover uma campanha, aí outra área que também quer uma campanha, então a solução é ter um banner rotativo. E é isso, assim, é assim que né, uma área que não é de design, que não tem objetivos, métricas de design, vai desenhar um componente. É uma imagem gigante, letras imensas, não dá para ver nenhuma setinha para mudar o banner seguinte. E é isso, abraço. Então, o que a gente está fazendo é entender, primeiro, o que é um banner rotativo e por que ter um banner rotativo. E daí, assim, se fosse só uma decisão de design, já acabou aí, porque banner rotativo, no geral, é cilada, não se faz, assim, pensando só na métrica de design. A gente sabe que não dá para fazer isso, tem toda uma estrutura por trás, então isso vai ser mantido. Só que a gente pode redesenhar esse banner para ficar muito mais claro para o usuário que tem outra coisa vindo, assim, que tem um segundo banner que ele pode passar com o dedo ou clicar na setinha para continuar, para ver o que mais que tem ali. Então, esse é um tipo de teste que a gente faz junto com vendas. O teste não vai ser tão focado assim para entender se o componente se melhorou, sabe? Assim, não é só o componente, mas a gente vai medir se o banner o banner principal vendeu mais ou menos, se o segundo banner vendeu mais ou menos, se clicaram mais ou menos. Então, com essas usando os objetivos de outras áreas, a gente acaba testando também para o design system. Então é meio a estrutura, eu não sei se talvez eu tenha dado muita volta, mas é volta mesmo, assim. A gente acaba testando os componentes junto com outra coisa, e é assim que a gente vai melhorando o sistema. Mas voltando para a sua pergunta de como começou, começou pela pura necessidade, assim, de ter algum padrão, porque não tinha nada com nada e começou assim. Tem alguns formatos de design system que são comuns, e um que é bastante comum, que chama Atomic Design, que é o formato que a gente usa, que é assim, pensar que esses componentes eles começam muito básicos, como átomos, e vão crescendo como moléculas e não lembro mais, mas a analogia é essa, assim, você vai juntando pedacinhos com pedacinhos para fazer um componente um pouco mais complexo. Que eu acredito que seja a maneira que todos, se não a grande maioria dos design systems se organizam. Então, pra gente então vocês começaram criando algo básico primeiro, certo? E aí vão testando com as pessoas, né? E aí vai descobrindo e vai usando os números delas, tipo de outras áreas, por exemplo, clicaram mais nesse botão ou não, se está surgindo ou não, para evoluir nos componentes. Isso. É isso. É bem essa ideia mesmo. Tá bom, então hoje vocês estão nesse ponto de já existe o padrão da empresa e agora é começar a evoluir para gerar ou para mover outros ponteiros, como de vendas, como de clique, retenção, etc. É isso. Isso. E entender também, assim, design system é o bichinho que não termina nunca, assim. Então, sempre tem alguma coisa a mais para colocar, sempre tem o componente que não existia e agora vai começar a ser usado. Uma coisa que a gente está discutindo agora é como colocar animação, que por milhões de motivos é importante nesse momento. Então, a gente vai colocar isso dentro do design system e as outras áreas vão começar a usar. E uma coisa que aconteceu nesse um ano que eu tô fazendo design system e 1 ano e meio de design system é que a empresa mudou de marca nesse meio tempo.
Então, assim, o Design System acabou sendo o canal para saber como que aplicar essa marca nova, né? Que foi em maio que a gente lançou a marca nova. Então, assim, foi bem importante que a gente já tinha alguma coisa rodando, porque aí a gente conseguia controlar um pouquinho melhor como que a marca estava sendo aplicada em N canais e apps da outra empresa, né? Porque foi duas empresas Se foram juntaram, né? juntaram. Então, assim, naquele momento foi assim, o pico dos picos de trabalho, de loucura, assim, porque era muita coisa para alinhar e tudo alinhado com o Design System. Então, foi bem importante, assim. Maio foi o período que eu mais trabalhei, com certeza. Sim, sim. Tá bom. E aí tu falou um pouco dos testes, né? E das métricas. E aí eu queria ainda saber, tipo, como... Métricas também, mas da tua área em si. Como que vocês são avaliados, né? Porque, novamente, e eu caio sempre nisso quando eu vou falar com alguém que tem algum papel que não tá diretamente ligado a uma squad, né? Ou time. Porque é um pouco mais fácil de você entender. Ou o pessoal de vendas, eles conseguem saber, tá tendo clique ou não, então... Eu vou ver, mas qual que é a forma que vocês são avaliados para saber se está tendo sucesso ou não no Design System? Então, no Design System específico, a gente tem uma métrica muito básica, muito óbvia, que é saber quantas vezes cada componente é usado. Então, hoje a gente usa Figma para estruturar nosso trabalho. O Design System ele é uma livraria compartilhada dentro do Figma e a gente consegue ver os números de uso, quantas vezes cada componente é usado, e essa é a mais óbvia, vamos dizer assim. Para código, a gente também tem um processo parecido. A parte de desenvolvimento, a gente compartilha isso no sisteminha, no processo que chama NPM Package, e a gente consegue medir quantas vezes isso é usado, quantas vezes ele é instalado, então também tem alguns números vindo dali. Então essa é a métrica mais óbvia e mais básica, assim. Agora o que a gente está querendo evoluir, o que a gente está tentando implementar também, é estudar e entender quantas vezes a gente é chamado para dar suporte em alguma área. Então, voltando para o exemplo de vendas, vão criar uma página nova para um produto novo. Se a gente é convidado a participar da ideação dessa página, ou se a gente tem um momento para discutir isso logo antes de mandar a página para desenvolvimento, isso também é uma métrica que a gente quer começar a medir. Hoje assim, de repente tem o convite para uma reunião, mas isso tudo faz parte da evangelização e, né, espalhar mais o Design System. Outra coisa também, a gente fez o Design System público, é um link que é compartilhável, qualquer um pode entrar e acessar, e a gente quer começar a medir as visitas, né, e entender quantas vezes a documentação está sendo acessada. Então, não necessariamente um acesso significa o desenvolvedor que implementou da maneira que a gente quer, mas é um buzz, né, é um número que conta pra gente também. Então, assim, basicamente são esses números, medir quantas vezes é usado de diversas formas possíveis, mas é isso, assim. Entendi. Então, vocês não têm nenhuma métrica, por exemplo, quando as pessoas de marketing ou de vendas, quando eles constroem o banner com vocês, apesar de vocês precisarem otimizar esse banner para que ele seja mais clicável, né, para que não atrapalhe os outros, vocês não são medidos por quantas pessoas clicaram lá, por quantas vendas foram feitas a partir dali? Não, aí seria uma medição, um target, assim, que é de vendas, não é do Design System. Porque Entendi. Medir se teve muito clique ou não necessariamente vendo o componente em si, assim, vendo a mensagem,
talvez é uma promoção que não faz sentido, ou uma promoção que faz muito sentido, então não é necessariamente como que o banner foi feito, mas é muito do conteúdo do banner, né? E essa medição, talvez linkando um pouco a área de pesquisa, essa medição ainda assim é feita pelo meu time de UX, mas por outro subtime, outro subdepartamento, que é o de pesquisa de UX. Então, assim, também tem vários truques e várias metodologias de como fazer essa medição. Então, pode ser que um teste AB vai te mostrar se, não sei, o bannerzinho, o label do botão tá valendo a pena, ou se a gente tem que mudar. Então, tem outra, né, daí vai outras 1000 horas só para conversar das várias metodologias de teste. Mas ainda assim, o teste em si é feito pela área de design também. Então a tua equipe ela é muito mais focada em clientes internos, né? Que são as outras equipes, mais do que o resultado para fora, né? Então, isso. A minha equipe de design system é bem voltado para essa área mesmo. Tá bom. E quando que vocês são consultados normalmente, né? Eu imagino que quando os times vão usar os componentes, quando vocês precisam tem alguma coisa nova, tem alguma mudança, né? Eles precisam entender como usar, o porquê usar. Tu comentou também aí o pessoal de marketing, né? Nesse caso, porque vocês precisam interferir e ajudar eles. Mas, e tu comentou também antes que pingam algumas reuniões, né? E normalmente, o que são essas reuniões? O que vocês são envolvidos? Qual parte do processo de desenvolvimento? Olha, depende muito, assim. E o jeito que a gente organizou também os líderes diferentes, eu sou a única líder de UX, né? Eu tenho mais 2 colegas de UX design, líderes em UX design, que eles cuidam das tribos diferentes. Eu cuido de uma e eles cuidam das outras. Então, assim, normalmente eu sou envolvida quando eu tenho alguma dificuldade ou algum problema em relação ao componente em si. Então, sei lá, pode ter dado algum problema em saber qual é o tamanho da imagem que vai no banner. Então, eu sou a pessoa que vai resolver, vai saber a resposta, ou vai dar uma resposta, criar a resposta, enfim, resolver esse problema. Agora, se é uma discussão que tem a ver com o objetivo de vendas, daí eu não necessariamente vou estar envolvida, assim, vai ser o líder da área de vendas. Então, depende muito, assim. Normalmente eu sou envolvida quando tem, assim, alguém acha que é de um jeito, outra pessoa acha que é de outro, ninguém sabe qual é a regra, e daí me envolvem o líder de design system. A gente está hoje preparando a promoção de Black Friday, que é imensa, assim, tem muita mudança de design, então eu também estou envolvida em garantir que vai estar tudo aplicado corretamente, com contraste certo para ter leitura. Então essa é a minha visão, assim. Eu não vou ser a pessoa que vai entender toda a cadeia, o que vai acontecer em cada clique, em cada botão, assim. Eu tenho um conhecimento, mas não sou responsável por manter, vamos dizer assim. Falou agora do botão, das cores, né? E aí me lembra também do que a gente estava conversando antes, que é sobre acessibilidade. E como tu envolve, né, mais esse elemento na criação do design system, e como que tu testa isso também dentro da tua equipe, e o que vocês levaram em consideração para construir, né? Quais são os elementos de acessibilidade que entram na construção e no teste dos componentes? Então, acessibilidade é um tema que eu gosto muito, que eu aprecio muito, e é um tema que não envolve só design, né? Ele envolve todas as áreas da empresa, assim, vai desde criar o texto que é claro e entendível, criar o código HTML que vai ser lido direito por um programa de leitor de tela, e também envolve o design e assim, algo muito importante, assim, muito relevante para design é contraste de cor.
como passar certas informações que não dependam somente de cor, porque assim, a questão toda que envolva cor também envolve muitas deficiências de visão, não só totalmente cegos, mas cegos de alguma cor, de algum espectro de cor, com níveis diferentes de como ver essas cores, então isso tudo é levado em conta, assim. E esse elemento de contraste de cor é o elemento mais básico e mais importante que define muita coisa no nosso sistema, assim, no design system. Então, assim, um dos não negociáveis é fazer qualquer coisa que não tenha o contraste mínimo para ser lido e entendido por todos os tipos de visões, assim. Isso se não é o único, é um dos únicos que a gente não passa. Esse não passa, assim. Então, tem um texto amarelinho em cima do branquinho. Não, isso vai ser parado. E, infelizmente, acontece em outras áreas. Então, assim, tem campanhas de marketing que vão para esse lado do amarelinho com o branquinho, com o rosinha, que simplesmente não dá para ler. Isso me deixa doida, porque simplesmente não Básico, faz né? sentido, é o básico, assim. É só mensagem que não é lida por muita gente, sabe? Então, nem é só o florzinhas de vamos incluir todo mundo, é um negócio de vendas mesmo, de empresa, assim, você exclui muita gente porque você só usa cor clarinha, sabe? Então, esse é o aspecto mais importante, assim. Tem outros elementos que também são importantes, que assim, tamanho de fonte é muito importante, então passar a informação que é relevante numa fonte muito pequenininha não rola. Passar informação pequenininha, vermelhinha para mostrar um defeito sem um ícone também não rola, porque alguém que não vê a cor vermelha não vai entender que aquela mensagem é um erro, vai achar que é um texto de suporte. Então tem vários desses detalhezinhos assim que a gente presta bastante atenção, porque a gente basicamente pode focar nisso, assim, a gente não está fazendo todo o fluxo de compras de, sei lá, carrinho de compras, então a gente consegue pensar no como mostrar a mensagem de erro do negócio, assim. E aí é isso, assim, também o uso de ícones, que tipo de ícone que é relevante, qual tipo que não faz sentido. Ícone até engraçado, assim, é uma discussão que vai longe, assim, todo mundo quer um ícone que não dá para entender, que não sei, não faz sentido, quando não tem motivo para eu ter um ícone de algo que ninguém entende, sabe? Então, tem mais discussões, assim, mas contraste de cor é o básico, é o necessário, que esse não passa, assim. Quando vem para o nosso time, a gente pode ter certeza que vai sair com o contraste certo. Outra coisa também que eu tava pensando aqui é que como vocês têm mais de um time, né, de UX, então eu queria saber também como que é ter tua interação com eles, né? Tipo, vocês têm reuniões juntos, vocês fazem planejamento junto, tem definições de equipe juntos, então como que é a tua interação agora com teus pares, mesmo não só dentro da tua equipe, né, mas com as outras equipes que compõem a tua empresa? Sim, a gente tem algumas cerimônias juntas, né? A gente, toda semana a gente se reúne, o time inteiro, de todas as áreas, UX Research, todo mundo se reúne. É até o momento, assim, mais humano, sabe? A gente sai depois para tomar uma cerveja, você vê que você não via há muito tempo, assim. Então a gente tem essa reunião uma vez por semana. E cada um dos departamentos também tem as próprias cerimônias. Então, eu com o meu time, que reporta para mim, a gente tem, a cada 2 semanas, a gente tem o que a gente chama de round table, que é, assim, a gente vai trocar, vai mostrar o que a gente está trabalhando, vai dar feedback. É um momento um pouco mais livre, assim.
E os líderes participam de todos os roundtables. Então, eu também vou para o roundtable de vendas, que é uma área que eu não cuido, mas é importante que eu saiba o que está acontecendo lá, até para ligar alguém que está fazendo alguma coisa em vendas que faça sentido também para a tribo que eu cuido, que é de onboarding. Então, a gente tem essas trocas, assim, que a gente tenta manter só com os líderes para também não tomar muito espaço na agenda de todo mundo, para ser um pouco mais assertivo, assim. E é isso, assim, aí as áreas de pesquisa também têm as cerimônias próprias e essa uma vez por semana é o momento que todo mundo tem para trocar de um jeito um pouco mais abrangente, assim. Mas a gente sempre tenta ser o mais básico possível, porque, de novo, ter o calendário inteiro, a agenda inteira tomada de reunião, não é o sonho de ninguém. Sim. Acaba que passa o dia inteiro em reunião e não faz nada das suas tarefas lá também, não é o que a gente quer mesmo, assim. Tem duas coisas, né, que estão sempre concorrendo, que é como ficar alinhado, né, com o que tá todo mundo fazendo e como conseguir ter tempo para executar as coisas também, né? Acho que Sim. É o padrão. E essa dificuldade de eu ficar alinhado quando o time é um pouco maior, assim, é difícil, assim, porque tem muita coisa que tá no detalhe. Ninguém vai ter tempo de saber o detalhe de tudo que acontece na empresa. Então, é difícil saber qual que é a discussão que você tem que entender mesmo, ou qual reunião que você foi chamado, mas não precisa estar ali, sabe? É complicado, assim. O que eu percebo é que acabam que, não sei, na dúvida chama todo mundo para uma reunião que não faz sentido para metade das pessoas. Não é a prática que eu mais gosto, assim. Eu vejo que não é pra mim, a gente tem que ir, tchau. E vou embora, assim. Eu acho que esse dá pra exemplificar com isso, né? Essa cena de estar todo mundo alinhado e não ter que estar toda hora em reunião. E eu acho que é um dos grandes ganhos quando você tem um design system. Porque tu tem... O padrão, ele é ruim às vezes porque ele mata a criatividade. Mas o padrão, sim, ele torna o trabalho fácil, né? E tu consegue entender o porquê, consegue criticar o porquê, né? E eu acho que é o trabalho que vocês fazem de manter todo mundo alinhado, manter todo mundo na mesma linha, sem estar que toda equipe nova, tu tem que chegar e explicar, não, um botão é assim, esse componente é assim, né? Tu tem ali uma biblioteca que explica como que funcionam as coisas, né? Sim, com certeza, assim, e ter essa biblioteca, assim, entrou um desenvolvedor novo, primeiro dia é essa documentação, o design system é aqui, acabou, não tem mais essa discussão. Então, com certeza. Só que é bem o que você falou, acaba matando um pouco a criatividade, que também não é boa para design nenhum, assim, né, a gente tem que manter a mente aberta para resolver problemas do melhor jeito possível. Então, tem que ter esse balanço, assim, muito, muito bom, assim. E o que eu sempre falo pra galera, assim, é que eu não sou a polícia do design, entendeu? Quando chega alguém meio... você pode conferir, aprovar, cara... Não, eu vou olhar com você, a gente vai discutir junto, mas eu não vou aprovar coisa assim, não vou olhar pixel, padding, do seu quezinho pequenininho, porque não é assim, sabe? E até um jeito também de... mostrar que eu confio no time, assim, porque se eu começar a ver o tamanho da fonte, não sei o que dizer, primeiro que eu não vou ter tempo de ver isso, assim, pura e simplesmente, mas também eu confio que a pessoa aplicou da maneira correta, assim, e é isso, assim, o time tem que se sentir confortável e empoderado, vamos dizer assim, para tomar as decisões da maneira correta, né? Às vezes eu encontro os problemas no meio do caminho e tudo bem, mas eu tento muito não cair nessa tarefa da polícia, do design, que
Sim. Não faz sentido, assim, Acho que as pessoas têm que ter autonomia, né? Acho que dado que tem um guia, né? Você tem um direcionamento, acho que é mais fácil de você dar autonomia. Tipo, se não tem nada, né? Vira aquela salada de fruta que a gente mencionou no começo, mas se tem um guia, também não dá pra tu ficar indo um a um, porque senão não perdia tempo criando, né? O sistema pra isso. Exatamente. Sim. Mas agora eu queria saber o que você acha que é importante de habilidades para entrar na área, para se tornar um UX designer. O que você acha que teria que aprender? E se tu tiver até dicas de materiais, livros, pessoas para seguir, né? Quem você indicaria para alguém que está caminhando e pensando, pô, eu acho que eu queria testar, queria experimentar para saber se é o que eu quero fazer mesmo. Bom, assim, a primeira coisa que eu acho que todo mundo da área tem que ter é empatia com o usuário, assim. Então, você se colocar na posição do usuário é o básico, assim, entender que às vezes esse usuário não é igual a você, né? Então, assim, a maioria de nós é mais familiarizado com tecnologia. A gente vai fazer design para quem não sabe nada de tecnologia. Então, sei lá, o Facebook também é para as vovozinhas que não tiveram nada de tecnologia quando elas eram mais novas. E entender isso é muito importante, assim. Então, para mim, esse é o início de tudo, é você ter essa disposição de se colocar na posição de quem está usando o seu projeto. E muito próximo disso é você também ter, eu diria que a humildade até de entender que a sua ideia pode ser incrível e maravilhosa, mas o usuário vai te trazer outra visão. E muito, muito comumente o usuário vai te esculhambar, porque o usuário vai encontrar jeitos que você nem imagina de fazer uma coisa. E manter a cabeça aberta, assim, entender que é ele que está guiando tudo e não é a sua mente brilhante. É bom ser um pouco irônico, mas assim, entender que, né, você tem o seu conhecimento e tudo mais, só que quem está usando é o rei do negócio, assim, também é outra coisa extremamente importante, assim, sem essa visão, eu acho que até é frustrante para alguém entrar na área de design. Então, primeiro de tudo é isso, assim. Não só o usuário, né, mas o usuário pode ser até o desenvolvedor que vai usar, né? Também. Não só o usuário final, né? Também, assim, assim, às vezes eu vejo discussões tipo, porque o usuário é burro, não quer ler. Não se fala assim, eu não admito, assim, que chame meu usuário de burro, entendeu? Não é isso, assim, sei lá, tem diversas situações que o usuário não vai ler e ninguém lê muito texto, vamos ser bem sinceros. Então, assim, entender o tipo diferente de usuário, né? O desenvolvedor é um usuário também do seu projeto. Talvez um usuário um pouco diferente, né? Ele vai olhar o design com outra visão ali. Mas ele também precisa entender o que você fez. Então, cuidar disso também é importante. O que eu diria, talvez indo para outra coisa muito importante, é você saber articular suas ideias para pessoas diferentes. Então, o designer ele tem que saber articular o design para o business partner, para quem tem os objetivos lá de vender X milhões, ou, sabe, para o business analyst, para seja lá quem for. Mas o designer também tem que saber articular design para desenvolvedor, que não vai estar pensando quantos pacotes de qualquer coisa vão ser vendidos, mas ele vai estar pensando como que a tela se comporta no smartphone, no desktop, numa tela muito grande, assim. Então, você também tem que saber conversar com essa pessoa e entender que a pessoa está vindo com a bagagem dela, assim. E essa adaptação é muito importante. Que até bem parecido com simpatizar e ter empatia com o usuário,
talvez o usuário ali são seus colegas de trabalho, assim. Não tem designer que vai para frente enfiando uma discussão que não tem nada a ver, assim. Tem que entender com quem que você está falando e adaptar o discurso para a pessoa, assim. E por último, o que eu diria é, claro, dominar a ferramenta, assim, dominar o Figma, entender de cor, entender composição de foto, essas coisas assim, que até um pouco de design gráfico, um pouquinho disso também é sempre válido. Teoria de cor, de tudo mais, assim, isso vai te ajudar com certeza, assim. Ser criativo, se manter, né, com referência, vai no museu, entende de arte, esse tipo de coisa, assim, sempre, com certeza, vai te ajudar. Só que para mim isso assim, isso é importante e eu vejo que muita gente foca nisso apenas, principalmente no começo de carreira, assim, você quer ser o mestre do Figma, do Adobe XD, e isso é importante, só que vai chegar no momento que você vai travar, assim, se você só focar nisso, você vai parar no nível pleno, eu diria, assim, às vezes até júnior, dependendo da empresa. E se você não entender com quem você está falando, não trabalhar em comunicação e tudo mais, você para ali. Última pergunta, que é o que é UX para ti? A pergunta é meio filosófica, mas eu queria saber para ti o que é o UX, sabe? O que faz você estar nessa profissão, o porquê é importante, porque as pessoas deveriam ter mais atenção com isso, dar mais importância. Então, o que tu acha disso? Bem filosófica mesmo. E essa parte filosófica que para mim é o mais interessante da área. E para mim, o que é UX é a ligação da tecnologia com o ser humano que usa ela, assim. Então, tecnologia é maravilhoso, ajuda muitas coisas, avançou a sociedade de um jeito absurdo, só que a tecnologia só faz sentido quando as pessoas conseguem usar ela. E esse pulo de ter algo muito avançado e ter alguém usando esse algo muito avançado, para mim é ali que o UX mora, assim, é essa mágica que a gente pode fazer, assim, sendo talvez não muito modesta no que eu tô falando, mas é essa ligação que faz tudo fazer sentido, assim. Então, entender quem tá usando o Facebook foi o que fez o Facebook crescer. Talvez agora não entender quem são os novos usuários do Facebook tá fazendo o Facebook morrer aos poucos, assim, né? E o TikTok talvez tomar o espaço, porque se entende muito bem quem está usando. Claro, né? Talvez Facebook e TikTok talvez não sejam os grandes divisores que faz o mundo ser melhor, talvez não seja esse o caso, assim. Mas o UX, para mim, é essa ligação da tecnologia com o usuário, com o ser humano e com a vida real, assim. Então é assim que eu vejo. Excelente. Bem filosófica. Excelente. Super filosófica a sua pergunta. Sim, sim. Mas acho que sem uma boa experiência, né? Nada. Poucas coisas assim vão pra frente, né? Se tu não tiver um bom uso, uma boa forma, é acessível para todo mundo, né? Foi o que a gente tá falando antes de começar a gravar sobre acessibilidade no mundo inteiro, assim, né? Não é só no produto, mas nas ruas, né? Então, tudo isso muda. Você comentou de construir cidades mais acessíveis e tal. Sim. Então, eu vejo como uma missão muito parecida, assim, é construir um sistema acessível, porque a gente vive muito no digital, né? Então, se você faz alguma coisa que não é acessível a quem tem algum problema de visão, você está excluindo essa pessoa. Se não sei, alguém que tenha uma dificuldade de mover um braço e para usar whatever lá que você está fazendo, precisa das duas mãos. Também se exclui alguém ali nessa... enfim, a acessibilidade para mim,
Eu já até falei, assim, é um tema que eu adoro, assim, que eu acho Uhum. extremamente importante, justamente porque essa conexão, essa ponte entre o humano e tecnologia, o Sim, humano sim. é extremamente variado, então a ponte tem que funcionar para todo mundo, não só para quem tem todas as capacidades cognitivas e biológicas de se consumir alguma coisa, assim. Sim. Muito bom. Obrigado novamente por toda a explicação e por trazer um pouco de como é o teu dia a dia, né? De trazer quais são as diferentes visões, trazer também porque poucas pessoas constroem, né, design systems, mais pessoas trabalham mais naquela ponta do usuário, né, na ponta final ali da telinha que a gente está vendo, e poucas pessoas trabalham vamos dizer, os clientes internos, né, porque tu acaba Sim. construindo o que as pessoas vão usar. De certa forma, está no cliente final também, mas o teu foco mesmo é em construir esses componentes. Então, acho que foi legal entender. Acho que eu nunca tinha falado, apesar de ter na minha empresa também, na empresa que eu trabalho hoje, eu nunca não é próximo de mim, né? Essa área de quem está construindo os componentes. Eu estou mais próximo de quem está nas equipes mesmo, sabe? Então, e que é um trabalho um pouco diferente. Então, é legal trazer uma visão diferente, porque talvez mais pessoas como eu não sabem mesmo como seria o trabalho de construir essas coisas internas, né? Apesar de, em tecnologia, todo programador, né? Ou até pessoas de produto sabem o que é alguns dos componentes que a gente comentou aqui, né? Como o Material Design, o Bootstrap, mas a Sim. gente não sabe que existe pessoas dedicadas. Quer dizer, claro que tem, mas a gente não sabe como que é o trabalho dessas pessoas, né? Não é uma coisa que está tão exposto como quem mais pensa na UI e na UX de uma página web ou de um app final, né? Sim. Para ter um time dedicado para design system, Uhum. tem muitos fatores assim que tem que funcionar para esse time acontecer assim. É um pouco mais específico mesmo. Mas assim, acho que de um jeito ou de outro, aos trancos e barrancos, a maioria das pessoas que trabalham com tecnologia tem uma visão de construir essa livraria, de reciclar o máximo que pode. Tem sempre a piadinha de developer que metade do tempo é copiando do Google, Uhum. usando coisa que já existe. E faz sentido, assim, é assim mesmo, sabe? A gente não tem que gastar capacidade do cérebro de reconstruir tudo sempre ao mesmo tempo. Isso é algo até natural, assim, que a gente faz, que é importante para design também. Então, assim, prazer de falar um pouco mais do meu dia, assim, quem quiser saber mais, por favor, entre em contato, eu sempre estou disposta que mais gente entre para a área de design, é uma área que é muito bonita, assim, eu sou Uhum. suspeita para falar, eu gosto muito do que eu faço, mas eu acho que é bem legal, assim, ter essa visão da tecnologia, da parte, né, do código, do nerd ali, que todo mundo tem um pouco no coração, e também ter essa visão do mundo real, assim, de que está acontecendo de verdade, sabe? Então, Uhum. quem que tá usando essas coisas, então, assim, Não, é é super importante. Acho que interessante. saber dessas coisas muda como todo mundo constrói, né, as coisas. Saber assim, olha, existe, tem que pensar nisso, tem que pensar na experiência. Acho que muda a visão de todo mundo, assim. Então é uma coisa que, claro que tem que ter um profissional, porque vocês vão estudar muito mais, mas acho que todo mundo tem que entender um pouco. E é o que você falou, né? A parte do teu dia tá evangelizando a palavra do UX dentro da empresa, porque Sim, tem que todo mundo entender, senão é um pouco em vão, né, o trabalho. sim. É até um movimento que a gente começou a discutir agora, de envolver todas as áreas nos nossos, no que a gente descobre, assim. É, pelo menos assim, que seja a apresentação final de uma pesquisa. É importante que o desenvolvedor veja, é importante que o estagiário veja, é importante que todo mundo veja, assim, porque no fim todo mundo está trabalhando para a pessoa conseguir usar, entendeu? Então, se a pessoa não está conseguindo usar, é bacana que o time inteiro entenda o que está acontecendo, assim. E com as ferramentas que a gente tem, que a gente estuda, a gente consegue
Até, assim, pegar, filmar a tela de alguém que não consegue preencher um formulário. A gente não consegue ver o que a pessoa está escrevendo, por muitos motivos, não devemos e não podemos ver, mas a gente consegue ver. Alguém tenta, clica no botão, o botão está desabilitado, tenta ali, não consegue, sai e deixa uma avaliação negativa, que às vezes é um xingamento só, e a pessoa sai. Mas por quê, né? E aí entender o porquê, vai mais investigação, mais descoberta. E esse tipo de investigação é legal de todo mundo saber, né? Sim, eu trabalhei numa equipe, eu era Scrum Master da equipe e eu tava lembrando agora que você falou disso, que existia um problema, né? Tinha equipe de desenvolvedores, Android e mobile, e também tinha web, né? E tinha o pessoal de back-end e tinha um UX no time. E eu lembro que em certo momento ele falou que ele não queria sentar com a equipe, porque tinha muita rixa, sabe? Quando a gente ia fazer o planejamento, a equipe toda hora trazia coisa assim, não pensou nisso, não pensou naquilo, tal coisa. Então, existia uma rixa entre eles. E aí ele até comentou no comigo, né? Assim, fala, cara, tipo, tá meio difícil. E aí ele falou, entre as várias coisas, né, reclamando disso, ele falou, inclusive, eu queria sentar com os outros designers, o UX, né? Que tinha uma mesa deles. E eu falei, mas por que? Ele falou, cara, tipo, eu não me encaixo com eles aqui, sabe? Ele falou, olha até o meu jeito, tipo, ele falou da roupa, assim, eu lembro que eu olhei pra mesa e eu vi, né, o pessoal mais tatuagem, não sei o que, ele falou, tudo isso faz diferença pra mim, né? Aí eu lembro que eu comentei com ele, vamos fazer um teste, envolve o pessoal em todo o processo e eu vou tentar fazer com que eles participem, né? A gente faz o teste por um mês e aí se tu achar que é ruim mesmo, não tá mudando em nada, beleza, tu senta lá e a gente vê, né, porque se tu quiser sentar lá e tiver todo mundo performando da mesma forma, não tem problema, né? É tu e a equipe. Aí eles começaram a mudar, né? Tipo, em vez de só ter no planejamento, ele falava, pessoal, existe componente tal de tal app que foi feito por isso, isso e isso. Dá uma olhada vocês, né? Falta alguma coisa no nosso app? E eu lembro que a dinâmica mudou entre eles de conversar e o pessoal começar a mandar referências pra ele, né? Ele falava, eu vou fazer tal coisa no próximo mês, não é pra agora, mas se você tiver referência, me manda. Falou, compilei as referências de vocês e pensei nisso, né? E a dinâmica mudou muito, assim, tipo, em 2 semanas eu falei com ele, e aí, tu ainda tá pensando em sentar lá de mesa? Ele falou, não, acho que é mais fácil aqui, porque eu só viro o computador e falo com eles, né? Que legal. E isso ficou na minha cabeça lá atrás, né? Foi a primeira vez que eu tinha um UX dedicado no time, assim. Mas ficou na minha cabeça de como a importância dinâmica e como mudou a visão, porque o pessoal da equipe via ele mesmo como um cara chato, que mandava um componente, o pessoal implementava, ele falava, isso aqui deveria ser tantos milissegundos, essa transição aqui era assim. Pessoal, o Android e iOS está diferente, deveria ser assim. Então, essa era a comunicação entre eles, né, antes. E aí depois virou um time que eles estavam discutindo e o cara falava, no iOS não pode ser assim, porque o padrão do iOS é assim, o usuário do iOS é assim. Aí ele, e refazia, né? Então, a conscientização mudou muito, assim, a dinâmica em pouco tempo de que existe um porquê do que eu tô fazendo, né? E ele também, de ouvir, né, os porquê não do que ele pensava. Então, não ficava tão teórico, né? Sim, esse tipo de conversa, de saber articular a sua decisão com um cara que está desenvolvendo, assim, é muito importante, assim. Tem até, meio uma piada, assim, meio uma brincadeirinha que o designer e o desenvolvedor estão sempre brigando, porque um não entende o outro, por que é tão relevante mudar a cor do não sei o que lá, e aí o designer, por que você nunca pega a cor certa? Assim, normal, clássico, sempre vai ter, mas ter esse momento de pensar, não, pera, deixa eu explicar aqui pra esse cara, por que ele não tá usando os milissegundos que eu passei? O que tá acontecendo pra ele não seguir a recomendação, assim? Sim. Isso é o que sei lá, e até é bom pra sua cabeça mesmo, pra você trabalhar com seu time de um jeito normal, assim. Eles viraram um time, né? Isso é a diferença, eles viraram um time. E hoje a gente tem grupo no WhatsApp até hoje, sei lá, isso já tem 6, 7 anos, sabe, desse time. E eu nem sei se eles sabem, se algum for ouvir, mas eu nem sei se eles sabem de como, pra mim, era muito ruim o relacionamento entre eles antes, né, dessa mudança. Porque um deles reclamavam e eu achava que todos eles, eu via a dinâmica assim de
tipo, acabou, o pessoal implementou, e aí eu olhava e falei, cara, por que tu não mostrava? Eu ficava pensando, né? Por que tu não mostrou isso pra ele antes de finalizar, né? Não mostrou pro X, não falou, virou a tela e falou, pô, é isso mesmo que você tá falando, né? Dá uma E olhada vice-versa. aqui, né? E a dinâmica mudou muito depois que eles entenderam que se complementavam. E aí tinha o QA, que aí é outra piada, né? O desenvolvedor e o QA. E aí juntou todo mundo e as coisas saem muito melhor e sem ficar com retrabalho e briga de todo lado, né? Bem melhor. Que bom que deu certo com Sim. esse time, assim, e que eu espero que não aconteça mais esse tipo de conflito, assim, porque não adianta se a gente cai nessa de um trabalhar contra o outro. Ixi, não vale a pena, não. Assim, nesse caminho que a gente acaba indo pros burnout da vida, então, às vezes, chegar num limite, assim, que atinge a nossa vida pessoal, tal. Ninguém gosta de ficar trabalhando, brigando na treta o tempo inteiro. Então, senão tem que buscar terapia, né? Claro, fazer uma luta, é verdade. Sei lá, pra carregar energia em outro lugar. Eu comecei a fazer crochê agora, pra limpar um pouco a cabeça, assim, pra não ficar só em frente de tela o tempo inteiro. É um processo criativo também. Legal. Então, minha mãe que tá adorando, que minha mãe é a doida do crochê, então eu tô indo pro caminho dela também. Foi pro analógico também, né? E tu comentou do contato, né? Então, quais são os seus contatos aí? Qual que é o melhor pro pessoal te procurar? E novamente ver o teu trabalho, né? Não sei se tu comentou que vai ter um hackathon depois em novembro, né? A gente tá gravando agora metade de outubro, mas em novembro vai ter aquele mês de acessibilidade, né? Então, se tu for compartilhar coisas sobre isso, onde que o pessoal acha? Bom, me procura no LinkedIn. Eu tenho Instagram e tudo mais, só que eu não fico muito lá, mas no LinkedIn eu respondo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira saber mais, me escreve lá. Sobre os eventos, amanhã vai ser um pouco já no passado, quando você lançar esse episódio, mas eu vou participar de um hackathon aqui em Zurique. A ideia desse hackathon é de trazer mais mulheres para a tecnologia, que ainda é um tema que ainda discutimos ainda esse tema. Então, eu vou estar lá, vou conhecer algumas mulheres, algumas meninas, vou ajudar os projetos lá e estou super feliz que isso tá acontecendo, assim. Eu adoro esse tópico, já participei mais ativamente no passado e tô tentando voltar a ser um pouco mais ativa. E em novembro, na segunda quinta-feira de novembro, dia 11 esse ano, a gente celebra o Usability Day. E esse evento, ele acontece em vários países. Eu não encontrei nada no Brasil, então eu não sei se tem algum evento organizado para acontecer. Espero que tenha. Mas tem em vários países, e aqui na Suíça tem esse evento. Ele vai acontecer, o lugar, né, que vai acontecer é a empresa que eu trabalho, então vai estar no mesmo prédio ali. E a ideia desse evento é discutir usabilidade num conceito mais amplo de como usar isso para melhorar o mundo. Então é uma data que é celebrada, está no calendário de datas da ONU, Usability Day, e cada ano é um tema, e esses temas eles variam de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU também. Então são 17 objetivos que todos nós como sociedade estamos trabalhando para atingir, ou deveríamos pelo menos, e o desse ano o tema é saúde. Então é usabilidade para a saúde. Então tem os convidados, quem vai falar aqui na Suíça, eles são todos dessa área de maneiras diferentes, com visões diferentes, e a ideia de como que a usabilidade e tecnologia pode trazer saúde para todos e fazer o mundo melhor nesse sentido, assim. Então quem quiser participar e quem estiver em Zurique, com certeza vai me ver, porque eu vou estar lá com certeza.
Então, se por um acaso alguém estiver lá, venha me dar um oi, fala comigo, vai ser super legal. E outros países da Europa também têm esse mesmo evento, todos com esse mesmo tema, então procure na sua cidade ou no seu país e depois também dá uma olhada online, sempre tem alguma coisa que acaba sendo publicado. E é isso, assim, é um evento super bacana, assim, e essa conexão do humano é bem o elemento, assim, desse dia. Bom, que bom. Então, todos os links vão ficar na descrição, inclusive o teu contato. Então, pessoal, se tiverem no YouTube, Spotify, Deezer, qualquer outra plataforma, pode procurar o link aí na descrição. Também para o evento, eu vou colocar, para o evento de acessibilidade. Caroline, mais uma vez, prazer enorme e muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima e tchau para todo mundo que estiver ouvindo e vendo a gente.